Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui conosco na nossa quarta lição da Escola Sabatina. Bom, o nosso programa é o Dialogando a Lição. Que guia é esse, Deise? É esse aqui, ó, o guia de estudo que a gente toda semana tem conversado aqui, um bate-papo maravilhoso. E o nosso tema geral é administradores fiéis à espera do mestre. Nós somos administradores, né? Aqui na Terra, Deus deixou muitas bênçãos para administrarmos. E essa temporada está nos ensinando a como administrar estes bens maravilhosos, as bênçãos que Deus nos dá toda semana, todos os dias e todas as horas. Eu não estou sozinha aqui no Fato Amazônico, que é o nosso espaço onde a gente conversa. Aqui comigo no estúdio eu tenho dois convidados especiais, pastor José Carlos Bezerra, que é o nosso consultor, instrutor bíblico. Ele vai estar com a gente durante toda a temporada, já amarrei ele aqui, está com a gente. Já está contratado. Já está contratado. E eu tenho uma amiga aqui muito querida, a Mary Susan, que ela é chique, gente, administradora, né? E ela hoje é diretora executiva da Wizard, não é isso? Wizard. Wizard é concorrente. Isso, hoje a gente vai falar da Wizard aqui. Wizard. Então, assim, ela é uma amiga também que atua muito na igreja, ela tem muitos talentos, muitas habilidades. Sempre que eu preciso dela, amiga, eu preciso que você me ajude ali, ela tem um coração, assim, aberto para a obra de Deus, para ajudar outras pessoas que precisam ouvir uma palavra de conforto, de motivação. Então, muito obrigada, amiga, obrigada por pelo você convite. aceitar esse convite aqui conosco. Obrigada. É de um assunto muito bom de conversar. E aí eu já queria começar conversando aqui com você sobre o tema, ofertas para Jesus. O que seria esse tema? Antes de você falar, faça uma oração pra gente. Então, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, de ler a Tua Palavra, de compartilhar também com outras pessoas, Senhor. Abençoa-nos, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Ofertas para Jesus. Existem muitas dúvidas, né, às vezes com relação à oferta, né? Como é que eu vou... O dízimo já está certo ali, né, Deise? É 10%, está bem claro, explícito ali na Bíblia. Que eu devolvo. Que eu dele, devolvo, né? não é meu, né? Eu devolvo para ele. Mas e as ofertas, né? Qual é a métrica das ofertas? A gente vai aprender essa semana aqui, estudando essa lição 4, né? Qual é a métrica das ofertas? Como é que eu faço para saber quanto que eu vou doar, quanto que eu vou devolver? De onde eu tiro essas ofertas? De que é dos 90%, né? Exatamente. Então a gente tinha 100, 10 foi dízimo, sobrou 90%, desse 90% ali eu vou retirar minha oferta, né? E aqui começa a lição com uma frase que eu gostei muito e grifei, que diz assim: aqui começa a generosidade. Então nós vamos ver que essa lição toda, essa questão da generosidade permeia muito esse assunto das ofertas, né? Então está ligado em ofertar, ajudar o próximo, ofertar, ajudar o beneficiar próximo, alguém, beneficiar né? alguém. A generosidade vai estar ligado aí junto com esse ato de ofertar. E aí é uma prática que às vezes a gente tem que desenvolver, né, no coração, porque ninguém nasce generoso, a gente tem que exercitar, né? É um hábito que a gente tem que colocar como propósito. Eu vou ofertar, né? E a gente vai até aprender como ofertar aqui durante a nossa conversa. Mas, pastor, ofertar para Jesus. Por que a nossa oferta tem que ser destinada para Ele? Primeiro, né? Olha, eu quero começar aqui com o verso áureo. No meu tempo de criança chamava verso áureo, agora é verso para memorizar. Mudou. O verso áureo significa o que era o centro do assunto, né? Começa com uma pergunta o verso áureo. Que darei? Agora não fala de devolver. O dízimo a gente devolve. Mas agora está falando de dar. Doação. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É uma pergunta que me machuca, não, me incomoda às vezes. Né? Me incomoda, a mim sim. Que darei? Eu tenho uns acertos com Deus, não vou dizer pacto, aliança, essas coisas, para não dizer que... Mas os meus acertos com Deus são... uma das minhas filhas sabe disso. Quando eu estou na plataforma da igreja, que vem passar a oferta, a minha dádiva ali não pode ser menos que uma pizza. Não pode ser menos que uma pizza.
Porque a gente gasta a pizza rapidinho e não é caro. Brincando, né? E não é caro, mas para Deus, uma pizza. E um dia desses, que a gente sempre lá em casa, a gente tira o sábado à noite como dia da família. Sempre foi dia desse, dia da família. Depois do JA, a gente já vai, pega o carro e vai para... Eu nunca fiz comissão sábado à noite por causa disso, porque era o dia da família. E eu já botava o dinheiro no bolso, depois do JA, a gente saía. Eu botei exatamente o dinheiro de uma pizza. E quando me chamaram no culto jovem para a plataforma, e disseram, agora vai ser hora da oferta. Aí eu digo, poxa vida, lá vai o dinheiro da... Tem um acerto, da pizza. A pizza vai embora agora dessa vez. Aí, mas sem questionar com Deus, é um acerto, né? O dinheiro estava lá e botei. E quando chegou lá fora, depois do culto, o irmão chegou comigo e disse, pastor, eu estou com dinheiro para devolver para o senhor aqui há mais de 2 meses. É de umas revistas. É de umas revistas que o senhor deixou aqui, já está aqui. Eu digo, então, irmão, estou aqui para receber. Aí, o que veio agora, sem eu esperar, que já estava por perdido, eram 2 pizzas. Olha eu digo assim, olha como Deus é generoso para aquele que de coração faz as alianças com Ele e cumpre a sua parte. Né? Então aqui diz, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. São muitos, infinitos os benefícios de Deus em nossa vida. Saúde, inteligência, a visão, o tato, proteção, tudo. Né? Proteção, o sono, meu Deus do céu. Eu sou tão grato a Deus, eu digo, é um dom que Deus me deu. 10h30 o sono chega, eu apago, 5h30 estou acordado para outra. Eu digo assim, graças a Deus por esse dom de dormir bem, tá vendo? De sentir apetite em ter essas coisas. Então, aqui a lição, pode falar, pastor, pode então, na verdade, a lição que vai falando, ofertas para Jesus. Eu lembro mais um fatinho aqui. Eu gosto dos seus fatos. Pode contar, o pessoal aí de casa fica esperando já. Mas esse é bíblico, esse é bíblico. Quando Jesus disse para os discípulos, olha, essa multidão não pode ser despedida daqui sem comida. Aí disseram, olha, ainda tivesse todo o dinheiro de todo mundo aqui, não dá para comprar. Não dá. Aí disse assim, mas alguém aí tem comida? E Jesus falou, tem um menino ali, um menino. E você sabe como é que pobre é com comida quando leva no meio de muita gente. Esconde, não é para ninguém, é só para mim. E chegaram com ele e disseram, olha, nós estamos precisando aí dos teus peixes e dos teus pães ali. Ele foi e disse, mas é tão pouco, só dá para mim e tal. Ele disse, mas é para Jesus. Aí disse que o menino disse assim, bem, se é para Jesus eu dou. Eu vou dar. Se é para Jesus eu dou. E ele levaram os 5 pães e os peixinhos para Jesus, porque o menino tinha dito, se é para Jesus eu dou. E ele então, de coração, deu, que multiplicou. E para ele depois e para a família tudo vieram mais de 5 pães e 2 peixinhos. Para todos, porque quando a gente entende que ao ofertar para Jesus, os benefícios também são. É para todos, né? Quando a gente doa para Jesus, todas as pessoas vão ser beneficiadas. Isso. Exatamente. Inclusive a obra de Deus, né? Qual deve ser a nossa motivação para doar? Por que a gente precisa doar? O que isso pode nos ensinar, o que isso estimula no nosso coração, que lições a gente pode tirar com o ato de doar? Às vezes, as pessoas pensam, por exemplo, que a gente tem que dar ofertas, tem que ser fiel para Deus nos abençoar. É o contrário, né? Ele já nos abençoou primeiro. Ele já nos abençoou primeiro. Por isso que eu dou, né? Por isso que eu dou a Jesus, porque Ele já me deu. E a mesma coisa com relação à motivação do doar. Por que doar? Né? Porque Jesus me amou primeiro, né? Jesus Tem até um verso disso, né? Sim, Jesus me deu a oportunidade de ser amada por Ele, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto aqui. E o segundo diz aqui que, no entanto, Deus permite demonstrar nossa apreciação de sua misericórdia pelos esforços abnegados para passá-los ao outro, que foi um ponto aqui que me chamou mais a atenção, que é com relação à generosidade, né? Que está ligado também a essa questão do ofertar, do doar, com relação à generosidade, né? Quanto que a gente tem de dispensar para dar ao outro. Uma das motivações também, eu penso, complementando, é o senso de gratidão, Sim. né? É o amor, que você já falou aí, quando eu ajudo, olhando, pensando na necessidade do outro, eu também estou demonstrando um amor, né? Tanto um amor a Deus, quanto o amor ao próximo. Mas esse sentimento de gratidão,
ele nunca pode deixar de morrer. E a oferta é uma forma de a gente demonstrar esse sentimento, né, pastor? Há um pensamento que diz que os olhos de Deus e seus benefícios estarão sempre voltados para o coração agradecido. Então, a gratidão é uma das formas que mais deixa Deus feliz com o ser humano. Assim como a idolatria é o que deixa ele triste, a gratidão deixa ele alegre. Então, nesse caso aqui, uma das motivações, eu me lembro que uma vez, passando na 7 de setembro aqui em Manaus, tinha um sujeito que tinha uma gangrena na perna, exposta, e estendia a mão para todo mundo. E eu puxei um dinheiro naquele dia, eu disse, eu vou dar para ele, mas eu dei por pena dele. Não dei por louvor. Mas eu já cheguei à igreja com uma oferta de dizer, Senhor, Deus, é pouco, mas é um louvor pela tua dádiva a mim. Tá vendo? Então a gente pode ter como motivação também adorar a Deus. Adorar a Deus com o dízimo, na fidelidade, e adorar a Deus com as ofertas de gratidão também. Oferta de gratidão. Existem vários tipos de ofertas, né, pastor? A oferta, por exemplo, a cura de uma doença, você também às vezes quer ofertar, né? Você recebeu uma bênção extra, né? Natalidade, trabalho, né? Nascimento, né? Ano novo, aniversário, como né? Então, você tem aquele sentimento, poxa, Deus está me dando mais um ano de vida. O sentimento no coração, quem está me dando esse ano de vida? Deus. Jesus, e Ele deu tudo por mim, Ele deu a vida dele por mim. Então, esse sentimento ele vai nascendo, brotando no nosso coração. Então, o desejo é de ofertar. Por isso que a oferta também é uma forma de adorar, não é mesmo? É uma forma de adorar também. E aí aqui fala também que Jesus foi, quando Ele esteve aqui na Terra, Ele falou muito sobre riqueza. Né? Se você for analisar todas as palavras que Jesus falou, em muitos momentos, né? Ele falou bastante sobre dinheiro, sobre dinheiro, e tem gente que tem medo de falar de não, dinheiro é pecado. Gente, dinheiro é uma bênção quando a gente sabe administrar. Exatamente. Né? Quando nós somos administradores fiéis, né? Quando a gente é administrador fiel, todo administrador ele tem que saber gerir, né? Se não tem gestão, não tem administração. E administração, gestão já tem uma ligação com relação à organização, né? E esses administradores, eles são organizados. Por isso que tem um sistema de dízimo, por isso que tem um sistema de oferta, né, pastor? Isso. Não é uma coisa da minha cabeça assim do nada, não existe um motivo. Com a orientação de Deus. Existe uma organização e essa orientação para a gente poder fazer o que é certo e do jeito certo, ainda tem isso. E com o destino certo. E com o destino certo, né? Exatamente. E com as motivações certas aqui, né? Que exatamente. É a gratidão, o amor, generosidade, né? o amor, todos esses itens que nós falamos aqui. Porque o que acontece aqui quando Jesus falou sobre a riqueza, ao mesmo tempo que ele falava dos benefícios de você saber administrar, ele também falou do cuidado ao amor ao dinheiro, né? Porque se você coloca o dinheiro à frente do seu coração, né, alimenta ali, você também está deixando de lado o amor a Deus. Então, ao mesmo tempo que ele toca nesse assunto sobre dinheiro, finanças, riquezas, bens, ele também orienta onde tem que ser destinado, como tem que ser destinado, quem tem que vir primeiro, que é buscar e pôr em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, ele também acaba ensinando para nós a forma certa de dizimar e de ofertar. E de administrar de forma geral, porque também, por exemplo, a gente pensa, já tirei meu dízimo, já tirei minha oferta, faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Também não é assim, né? A gente tem que saber utilizar o 100% do dinheiro, 10% do dízimo, vou tirar a oferta e o restante também tem que ser administrado com sabedoria e com fidelidade. E com gratidão, e com coração, gratidão, né? Que aí entra essa outra parte aqui da importância da gente saber e entender, né? O que é o dinheiro? Por que eu recebo o dinheiro? Eu ouvi um sermão certa vez, eu achei até uma certa lógica também, que se você não consegue dizimar, ofertar, ajudar as pessoas com um pouco que você tem, se você tiver muito, às vezes a pessoa fala, eu não ajudei porque eu não tenho, né? Porque eu não estou conseguindo. Mas se você não consegue no pouco, no muito também você não vai conseguir. Né? Porque o risco de você se perder também é muito maior, né? Porque a nossa fidelidade, ela não está ligada ao quanto eu ganho, mas a quem eu sei que eu adoro.
entendeu? Quem é o Deus que eu adoro? Eu conheço esse Deus. A proporcionalidade da minha fidelidade não é quanto eu ganho, se eu ganho pouco, se eu ganho quebrado, né, por semana, não é isso. Ou se eu tenho muito dinheiro, não é isso. É o quanto eu tenho de relacionamento com o meu Deus, o quanto eu conheço desse Deus poderoso que rege a minha vida. Tem muita gente que ganha muito, muito, muito e não tem a paz que umas vezes que é fiel, que ganha pouco. Né? Porque ele fica com medo e vão roubar meu dinheiro e perder, e tal, né? E se eu perder tudo, então cadê a fidelidade, a confiança? Então às vezes Deus realmente é o que você falou, ele não mede a quantidade do que a gente tem na poupança, ele mede o que está no nosso coração. Está no nosso coração. Né? Jesus só se referiu só a duas coisas como senhores. Assim, não se pode servir a dois senhores. As riquezas é um tipo de senhor, o dinheiro é um tipo de senhor. Pelo dinheiro alguém mata, pelo dinheiro alguém engana, pelo dinheiro alguém mente, pelo dinheiro alguém vive, pelo dinheiro alguém morre. Então é muito perigoso. Aqui em Jeremias 27, versículo 5, Deus diz: eu fiz a terra, fiz o mar, fiz as pessoas, fiz os animais, fiz tudo isso e os dou àquele que for justo. E a justiça de Deus, ela é pautada quando nós entendemos que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Se o dinheiro é uma bênção. Eu digo que dinheiro e bens é a materialização das bênçãos de Deus em nossa vida. É a materialização, a gente vê a bênção. Agora, eu amar isso, o apego a essa daí, aí é que está o perigo. Aí é que está o perigo. Então ele passa a ser um senhor da nossa vida. Não se pode ser dois senhores. Aquilo que é material e aquilo que a gente está vendo que é o Salvador. Então é difícil. Tem até um movimento que se chama minimalismo, Daisy. A gente fez até uma pauta sobre o minimalismo também. E eu estou aprendendo sobre, né, essa questão do minimalismo. Que é a gente aprender a conviver com pouco, a viver com simples, né? Com simples, né? E isso é um exercício bom pra gente, tirar esse efeito também do senhorio do dinheiro sobre a nossa vida, né? Um dos pontos que fala aqui, por que eu tenho que ofertar? Eu tenho que ofertar para mim ficar livre desse senhorio do dinheiro. Né, ficar presa a esse mundo, né, escravizado, ali, essa dependência, entendeu? Única e exclusiva do dinheiro, né? Deus coloca vários antídotos, né? E um antídoto para esse egoísmo é o ser liberal, é o ser fiel, saber ofertar, saber doar, ter a generosidade. Deus vai colocando lá pra gente, né, os ensinamentos, os antídotos. Olha, filho, se tu quer te livrar disso aqui, tem que fazer isso aqui. Abre mão disso aqui. A gente. Ele vai ensinando a gente. Ele vai moldando, se a gente permitir, né? Porque às vezes o que acontece, o egoísmo está tão à frente do nosso coração, está tão enraizado de nós, que Deus quer ter uma experiência conosco, né? De a gente ofertar. Mas a gente está ali com o egoísmo tão enraizado que a gente não tem essa experiência, não tem essa sensação, essa experiência do coração grato e tudo mais. Então a gente fica segurando, retendo aquilo e preso, fica escravizado realmente com o dinheiro, né? Mas há um perigo também da gente, ao olhar para isso aí, e querer pensar que quanto mais dou, mais recebo. Não. Isso é um perigo. É um perigo. Eu conheci em Belém um amigo meu, um irmão da igreja, conhecido. Diz que amigos tem poucos, conhecidos tem muitos. Né? Então ele disse: pastor, olha, minha filha está ficando aleijada das pernas, minha esposa está com tuberculose, eu estou desempregado, tendo que pedir comida para os irmãos. E eu via que ele era uma pessoa boa de saúde e tal. Eu disse, bem assim, pessoal, olhando nos olhos dele, eu disse: por que você não faz um pacto com Deus? Um pacto, mas que seja fiel a esse pacto. Aí ele foi entender: como assim, pastor? Eu perguntei: como é que tu devolve o teu dízimo? Ah, pastor, às vezes eu devolvo, às vezes não devolvo. Conserta isso aí. E oferta? Tu diz assim: não, oferta eu não dou porque eu não posso e tal. Eu digo: faz um pacto, 5%, mas seja fiel. Aí ele fez, oramos juntos, e Deus é tão fiel, que nem o caroço do abacate que eu mostrei na semana passada, né?
botar um caroço de abacate cada um, Deus é tão fiel que naquela semana surgiu uma oportunidade de emprego para ele. E ele ficou feliz, a Uma ficou feliz, a esposa melhorou, a criança também. E aí ele foi ser substituto de uma gerente do Sebrae. Ele ficou feliz, mas aí faltando 2 dias para a pessoa voltar, ele foi comigo. Pastor, eu vou ficar desempregado de novo, porque eu estava só substituindo e tal. O senhor acha que se eu subir meu pacto para 10%? Não é uma troca, né? Ele disse, olha, tu não entendeu a coisa. Tu não entendeu a coisa, tu está querendo barganhar com Deus. E Deus não é isso. Tá vendo? Mantenha o seu 5% e ore nessa noite para Deus dar a solução para você. O teu problema agora não é comigo. O teu problema é com Deus. Eu apenas te mostrei onde estava a solução naquele tempo. E tá aí, você está vendo que tem. Ele foi para casa, orou a Deus. E quando faltava 2 dias, né? Quando faltava 1 dia, ele recebeu uma mensagem dizendo o seguinte: olha, por questões, não sei o que lá e tal, você fez um bom trabalho, você foi visto como um bom gerente, você vai assumir o cargo de gerente agora. Olha só, sem precisar nem... Aí ele foi e disse o seguinte: pastor, e olha o tamanho da bênção. Já vi até dizendo, o seu horário de trabalho é de segunda-feira às 8 até a sexta às 4 da tarde. Olha que Aí ele dava um pinote de alegria, queria chorar de emoção. Eu digo assim: entendeu que não precisa barganhar com Deus? Entendeu que Deus olha para a gente de uma forma como aquele que precisa, mas que também precisa fazer a sua parte. E ele entendeu. E exerceu a fé. Exerceu a fé. E o crescimento espiritual, votos, né? Esses dias agora, novamente, a Deizinha gosta de ouvir as histórias, né? Gosto. Na plena pandemia, uma amiga minha, uma pessoa bem financeiramente, estava muito, muito mal na UTI. E ela resolveu ligar para mim e disse: pastor, eu estou aqui, eu acho que eu não vou viver, eu vou morrer. Eu digo: não. Ah, pastor, mas se Deus me tirar daqui, eu vou ser fiel, eu vou devolver dízimo, eu vou devolver oferta, eu vou... Aí eu fui e disse: olha, fulana, não é hora de você estar prometendo nada. Agora é hora de você exercer a sua fé, tá vendo? Mas exerça de tal maneira que quando você sair, você possa se lembrar disso. E olha, milagrosamente, 3 dias depois ela estava de alta. Amém. Ela foi e disse: meu Deus do céu. E aí ela cumpriu e está cumprindo fielmente a parte que corresponde a ela. E ela tem me dito o seguinte: pastor, não existe coisa melhor no mundo do que você saber que existe um Deus e que Ele é fiel em tudo. É fiel em tudo. Eu tenho sempre orado com ela pelo telefone às vezes e mostrado isso. O que Deus está olhando para nós é para ver se a gente tem fé e é fiel também. E qual deve ser a proporção das ofertas? Esse daqui é interessante, né? Vá a sua parte, depois no banheiro. Aqui diz que é conforme as bênçãos, né? Conforme as dádivas que a gente recebe. Por exemplo, aqui ele fala, né, dádiva de vida, redenção, sustento, bênçãos constantes. Então, conforme a gente recebe as bênçãos, nós temos que doar proporcionalmente, né? Como fala aqui o livro de Lucas: se eu recebo muito, eu tenho que dar muito. Isso. Né? Então, proporcional ao muito. Ao muito. Proporcional ao muito. E às vezes a gente pensa que esse muito, pastor Deise, é só dinheiro. Não é. Não é só tem dinheiro. Tem dons. A oferta pode ser o seu tempo, né, o seu talento, tem os seus tesouros, né? Então, assim, o fato de você estar aqui, Mary, aqui com a gente, você está ofertando o seu tempo, porque você podia estar trabalhando ou com a sua família, mas você está ofertando o seu tempo para compartilhar a palavra de Deus. Isso é um tipo de oferta. Sim.
né? Porque você vê assim, poxa, Deus faz tanto por mim, por que eu não vou lá compartilhar 1 hora, 40 minutos a palavra de Deus? Então, às vezes a gente pensa que ofertar é só o dinheiro. O povo judeu tinha momentos que eles não tinham dinheiro físico, eles levavam, como a gente falou nas outras lições, frutas, cereais, animais, eram formas também de ofertar e também de dizimar. Então, nós temos que aprender que a oferta, sendo sincero de coração, Deus aceita de muitas formas, não é mesmo? Sim. E essa questão do que eu vou devolver para Deus, né? Que você falou aí, pode ser o nosso tempo, pode ser o nosso talento também, né? Várias coisas nós podemos ofertar para Deus, né, pastor? E às vezes a gente pensa só em questão de o que eu estou recebendo de Deus. A gente pensa só em dinheiro. Não, mas a gente está recebendo vida. A gente está recebendo proteção, que a gente falou ainda agora. Perdão. O senhor falou do sono, da saúde, né? Oportunidades que Deus nos dá. Bênçãos que outras pessoas recebem, que eu orei pela cura daquela pessoa, ela foi curada. É uma bênção que eu estou recebendo também. Porque eu orei por aquilo, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente vai ofertar para Deus. Eu lembrei de uma situação, assim, eu trabalhei muito com jovens, a gente já trabalhou, né, Mary? E às vezes a gente tem uma dificuldade, às vezes, com alguns jovens, porque eles fazem faculdade ou alguma coisa assim, e são talentosos, estudiosos, Deus dá a oportunidade de eles passarem no vestibular, e a Mary sabe a sensação hoje, né, Mary? Depois tu conta aqui a bênção. E aí, assim, Deus dá, assim, antes de passar pro vestibular, pede oração. Aí Deus dá a oportunidade da pessoa passar no vestibular e tudo mais. Aí quando a gente... Já aconteceu isso. A gente chega com esse jovem, eu estou dando um exemplo do jovem porque eu lembrei agora de algumas situações. Aí a gente pede, jovem, tem como você ajudar lá no sábado, lá na igreja? Uma parte lá no culto jovem, falar, ou cantar, ou fazer oração, alguma coisa. Ah, não, estou muito cansada, a semana toda eu estudo faculdade, aí no sábado eu quero descansar, eu não tenho como... Ah, não tenho vergonha, começa a botar muitas desculpas. Aí eu fico pensando, Deus dá talento para essa pessoa, dá inteligência, bênçãos a semana inteira. Aí uma forma de ela ofertar a Deus e dizer assim, eu vou dar um pouco do meu tempo no sábado. Porque estudante não tem dinheiro, né, Daisy? Não tem dinheiro. Fazer como? Não tem como ofertar de outras formas, mas eu vou ofertar com o meu talento, né? Porque na sala de aula a pessoa faz uma apresentação show, mas na hora de falar lá na frente tem vergonha. Aí, porque Deus deu talento, ela sabe falar, mas ela não quer ofertar. Ou ela ainda não entendeu que ela pode estar usando o talento dela para ofertar dessa forma. Então fica uma dica, jovem, se alguém ou alguém lhe chamar, lhe convidar para participar na igreja, entenda que é uma oportunidade que Deus está lhe dando para você também ofertar com o seu talento. Né? Tem um versículo que foi falado nessa lição aqui, que é buscar primeiro o reino de Deus. Teve um episódio que eu fiquei muito triste, que a minha mãe trabalha com os aventureiros, né? E tem os concursos, né? Você é regional, sabe que tem os concursos nos desbravadores, nos jovens e tem nos aventureiros. Então ela preparou a criança, todo o processo para fazer o concurso, né? Quando estava próximo de fazer a prova, e aí a mãe falou assim, ah, não vai poder participar porque está em semana de prova. Né? Eu falei, por quê? Né? Se a gente não coloca prioridade para Deus, né? E aí eu falei pro meu filho, filho, tu tá aí fazendo os teus estudos, tá estudando para vestibular, esse foi o primeiro ano, né? Que ele começou a estudar para o vestibular. Mas eu quero que você se prepare para o ano bíblico também. Dá o teu jeito, você vai participar do ano bíblico. E ele foi e estudou toda a Bíblia junto com todos os estudos que ele tem, e naquele ano ele foi o campeão do ano bíblico, né? A despeito de estar com uma agenda lotada, fazer um monte de idioma, fazer um monte de coisa, mas eu falei, a prioridade nada mais é importante do que as coisas de Deus. Elas não podem ser substituídas e nem deixadas de lado. E hoje, quando ele foi aprovado em medicina, né, a gente recebeu essa notícia hoje, que ele foi aprovado em medicina, o ancião administrativo colocou assim,
jovens da igreja, né, se dediquem a Deus, dediquem as suas vidas a Deus. O Vinícius, ele é um menino que sempre foi participativo na igreja, sempre está à disposição da obra de Deus, e Deus foi fiel com ele. Então, Deus é fiel com a gente. Nós temos que, né, quando a gente receber essa bênção, por exemplo, da pessoa que estava desempregada, né, só pedindo, aí recebe ali a bênção do emprego e depois não vai mais para a igreja porque está cansado, ou o estudante que, né, está cansado. Dá sempre uma desculpa, não, né? Buscar em primeiro o reino de Deus. E Deus vai acrescentar o restante. Não vai ficar mais cansado, não. Ao contrário, você vai ficar descansado, você vai ficar feliz, né? Tem aquela sensação de gratidão no seu coração. Pastor, ofertas e adoração. Acho que ficou bem clara essa questão da proporcionalidade, né? Quando a gente entende que a gente não tem que dar tudo, mas se a gente fosse contabilizar de verdade, a gente ia ter que dar tudo que a gente recebe, né? Mas assim, a gente sabe que temos as nossas necessidades. Então a gente precisa saber administrar para cobrir as nossas necessidades, ter nossas reservas e ainda ter um valor para ajudar um próximo, né? Tudo isso tem que ser administrado, né? Isso tirando a parte do dízimo, eu estou falando dos 90%. E aí quando a gente entra com a parte de adoração, quando a gente vai para a igreja, a gente pensa que adorar a Deus é só cantar, orar, ouvir um sermão, abrir a Bíblia. Onde é que entra as ofertas como parte da adoração? Quando Deus falou isso aqui, ele estava dizendo o seguinte: o judeu é o seguinte, ele recebe o sábado com uma alegria tremenda, é uma festa, e se despede com tristeza, mas no domingo, primeiro dia da semana para eles já começam a se planejar para o próximo sábado, no próximo Shabat, Kiddush. Já se prepara para ele. Quando diz aqui ofertas e adoração, a minha oferta não deve ser por impulso. Por impulso, sabe? O pastor está fazendo um sermão bonito acolá. E eu absorvo, puxo tudo que está no bolso aqui. Isso é impulso. Quando eu adoro a Deus, eu me planejo a tempo. Esse aqui está sendo tirado para adorar a Deus. Está vendo? Ele tira o percentual. Ele é planejado, planejado, né? E com oração. E é regular também, né? E é sistematizado. Uma vez eu estava ao lado de uma pessoa boa financeiramente, na igreja, e lá vem a salva, e ele puxou uma moeda mesmo, botou na salva. E eu estava do lado, eu nem ia olhar para aquilo, que eu não estou aqui na igreja para vigiar ninguém. Ele olhou assim e disse assim: pastor, a oferta da viúva. Aí eu questionei, ele disse: não. A viúva deu a moedinha, mas era tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha. O senhor tem muito mais. É aquela Hilux que está ali fora, né? Aí ele entendeu que a gente, até na mesquinhez, estamos deixando de adorar a Deus. Quando somos mesquinhos, não há adoração. O egoísmo está na frente. Tá vendo? Quando eu me planejo com oração e dizer isso aqui está sendo separado para adorar a Deus, já está no coração. E isso aqui também é glorificar a Deus e honrar a Deus. Fazer as coisas não por impulso, mas com adoração também. Mary, como você entende a questão adoração nas ofertas? Essa questão da adoração que o pastor falou, que é o preparo, né? Na verdade, é um estilo de vida que a gente tem que adotar, né, pastor? Realmente a gente fazer coloca parte, né? na nossa vida, na nossa rotina, né? Eu até tenho uma dúvida, se o senhor puder esclarecer. Por exemplo, uma vez eu ouvi que as salvas, né, elas são para as visitas, que as nossas ofertas já deviam ser planejadas antes, né, e dentro do nosso cartãozinho lá. Sim. Hoje nós temos os aplicativos, né, um dia desse eu encontrei R$10 dentro da minha bolsa. Olha, um papel, um dinheiro de papel. Faz tempo que eu não vejo dinheiro, né? E agora com a modernidade, né, acho que é até mais fácil também para a gente se programar, né, e quando já vem aquele valor, a gente já tem aquela data certinha, a gente já devolve dízimo e oferta, né? Que essa questão da devolução programada,
faz parte da adoração. E a gente tem que ensinar isso aos nossos filhos também, desde pequeno, né? Você estava falando, né? Como a gente vai aprendendo, né? São coisas que a gente vai aprendendo, são coisas que a gente vai adquirindo. Poxa, eu não faço assim, eu faço impulso, vejo o que tem dentro da minha bolsa, o que tem ali, e eu dou. Não. Se hoje você está ouvindo essa lição, se hoje você está sabendo, se você está aprendendo, então a partir de hoje, se fazer errado, faça o certo, né? Se planeje, programe, comungue com Deus, converse com Deus. Quanto que eu tenho de bênção? O que é bênção? Anota lá o que é bênção, né? Eu tenho um caderno de gratidão, de orações atendidas. Ah, orei por fulano, aconteceu. Orei pela cura do fulano, aconteceu. Bênçãos que a gente tem, sabe? Quando a gente consegue enxergar... Contabilizar, né? É porque administrador, né? Quer contabilizar tudo, quer anotar tudo, né? Isso é uma mania. Então, quando a gente tem isso palpável, né? Quando a gente reconhece, não, isso aqui, ó, foi Deus que me deu. Isso aqui, ó, Deus atendeu. Então é mais fácil pra gente ter esse ato de adoração. E a gente não vai adorar com a sobra, né? Não. A gente não vai adorar com o resto, vou pegar esse dinheiro amassado, isso aqui que tá jogado por aqui. Não, a oferta ela tem que ser a melhor. Né? Não é as mãos vazias, exatamente. Né? Eu não posso chegar na igreja, eu já tenho que ir para a igreja. Se eu tenho 4 sábados, eu já tenho que programar as minhas ofertas para cada sábado. Eu tenho que também separar a oferta dos meus filhos, né, para eles entenderem que eles não podem chegar de mão vazia na igreja, né? Porque se eu vou com o coração aberto para adorar, com a minha voz para poder louvar, com o meu pensamento para ouvir a mensagem, né? Eu também tenho que ir com o meu bolso aberto para poder levar, ofertar. Né? Assim, o dízimo eu vou devolver, óbvio, mas eu digo assim, é uma forma de eu dizer assim, Senhor, Tu me abençoa tanto, Tu é maravilhoso na minha vida, eu não posso chegar de mãos vazias. É como quando eu vou visitar um amigo, geralmente. Qual é a nossa preocupação? A gente não quer ir de mãos vazias, não, a gente quer levar um agrado, um bolo, uma lembrança, alguma coisa. Então a gente, é uma forma de estar junto e comemorar e agradecer e de confraternizar. Então esse sentimento ao chegar na casa de Deus tem que também existir no nosso coração. Eu não posso chegar de mão vazia. Faz parte do planejamento de Deus aqui em Deuteronômio 16, que ele diz, olha, vocês vão ter 3 festas durante o ano. Já se programa. E vocês vêm me adorar perante mim, mas não me apareçam de mãos vazias. Ele já avisa, né? Ele já avisar. Então eles tinham que se planejar para trazer o dízimo, a oferta, e o povo de Israel, hoje eu compreendo, Deizinha, porque que o povo de Israel é um povo muito abençoado. Você estando nas ruas de Israel, escuta lá, você conversando com pessoas, você escuta sempre a expressão Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Você escuta muito essa expressão lá, no povo comum. Essa palavra Baruch Hashem significa graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então eles têm muito porque são gratos a Deus. É como se fosse parte da gíria normal deles. Da gíria normal, o Baruch Hashem, ou seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E outra coisa também, eles chegavam a dar entre dízimos e ofertas do que recebiam até 40%. Porque tinha o dízimo do levita, tinha o dízimo do pobre e da viúva, e tinha a oferta, e ainda tinha o dízimo para poder comemorar com as famílias às vezes. Então, esse era o patamar. E quanto mais davam, mais Deus abençoava. É isso aqui. Deus é fiel, tremendo, Deus é fiel, né? Tremendamente. Eu contaria histórias de milagre aqui também, de como Deus abençoa essas situações sem você esperar. Porque o milagre vem sem você esperar. Você espera muitas vezes, não vem não, mas Deus surpreende a gente. Surpreende a gente. E aí eu queria, que até a Mary Susan, a gente estava conversando aqui no off, né? A parte já do encerramento da lição vem falando de projetos especiais, a oferta do pote grande. Sim. O que seria essa questão de a gente ofertar, não do pote pequeno, mas do pote grande? O que seria isso? Porque, de forma didática, né? De forma didática, por exemplo, quando a gente pensa em ofertar, como o pastor falou, o rapaz lá pegou o que ele tinha de dinheiro ali, né?
dentro do bolso, mas o pastor falou, não, você não tem só isso de bênção, você, olha a tua Hilux. Então às vezes a gente quer olhar para o pote pequeno, é o que eu tenho ali de dinheiro líquido, né? Ali de o que eu tenho na minha conta. Ou de sobra. Ou de sobra. Mas e o pote grande, né? Eu tenho casa, eu tenho um carro, tem sítio, tudo isso é bênçãos, né? Então quando a gente vai fazer essa oferta para Deus, a gente não pode olhar só dos 9%, né? A gente tem que olhar ali do 91%, não tem que olhar o pote pequeno, tem que olhar o pote grande. O que eu tenho de tudo que Deus me deu? Porque a proporção é todas as bênçãos que eu recebo, não é só do meu salário, não é só do que eu ganhei aqui, não, é todas as bênçãos. Eu tenho que dar proporção de todas as bênçãos. O pastor também tem outra lição. Tem outra lição que eu achei legal. Outra visão. Outra visão. Do pote grande e do pote pequeno. Mas mais ou menos assim. Ali está a fonte de bênção, é Deus. Sim. E a irmã e a Deise são duas pessoas totalmente diferentes e precisam ir lá buscar a bênção. Aí a Deise pega um potinho desse tamanho, vai lá e pega e traz um pouco, porque o pote foi pequeno. Só tinha espaço para pouco, né? Mas a irmã já tem um vaso maior, um balde grande, e vai lá e... Traz mais. Aí você diz, mas por que você tem mais que eu? Você pode dizer, porque meu vaso era maior, eu acreditava que Deus podia me abençoar muito mais. Tá vendo? Se é uma bênção que não tem egoísmo, Deus conhece os corações que podem receber mais. Deus conhece. Tá vendo? Por isso que a uns ele confia mais e outros ele diz, é melhor que tu tenha pouco mesmo. Eu acho que essa questão do recebimento e da gratidão, sempre eu falo, isso tem uma ligação muito profunda, né? Porque quanto mais você é grato, quanto mais você tem esse espírito de Deus que me deu e Deus que me sustenta, você tem mais do que ter aquele espírito de reclamação, sabe, Deise? Porque isso aí é o que atrapalha, né? Atrapalha. Atrasa a vida das pessoas. É como se você tivesse seu pote e tampasse a boca do seu pote. Quando você reclama, sabe? Quando você reclama, vou tampar aqui a boca do meu pote. Tem um ponto aqui, Deise, que eu achei legal também, que é ensinando os filhos, né? Eu aprendi a dizimar, a ser fiel, num dos piores momentos assim da minha vida, sabe? Quando o meu padrasto nos deixou, eu e a minha mãe, nós não trabalhávamos, nós dependíamos 100% dele, e num dia quando a gente chegou do JA, ele tinha ido embora. Deixou a minha mãe, deixou a mim sem emprego, sem nada. Nossa. E aí a gente passou por uma situação que nós fomos assistidos pela nossa igreja através da ASA. Por isso que eu acho um programa muito fantástico, a ASA, né? Você sempre está colocando os alimentos ali. Porque eu já recebi essa bênção da ASA. E naquele nosso momento ali que a gente estava, que nós tínhamos... Eu lembro que a minha mãe tinha aprendido recentemente a fazer essas balas de cupuaçu. Era o que a gente sabia fazer, porque eu não trabalhava, nem ela nunca tinha trabalhado. Você tinha quantos anos, né? Eu tinha 19 anos, tinha acabado de sair do ensino médio, então estava me preparando para entrar na faculdade, nunca tinha trabalhado, nem nada, né? Não sabia fazer nada. E a minha mãe também fazia muitos anos que não trabalhava, então... Deus mandou uma mulher lá pra gente, umas semanas antes, que foi ensinar a minha mãe a fazer as balas, por curiosidade. E isso foi o nosso sustento. Então, se a minha mãe vendia lá R$100, ela separava as moedinhas, R$10 aí de Deus. Eu ficava olhando aquilo impressionada, sabe? Eu dizia, poxa, mas com já a simplicidade, né? Eu falava, sabe, com a minha falta de fé, eu falava, mas já tem pouco, né? Você vai tirar pouco. Ela disse, não, mas Deus vai nos abençoar, filha. Deus está nos abençoando. Olha aqui, ó. Eu nem sabia fazer essas balas. Foi Deus que me ensinou. Tu acha que Deus não colocou pra gente uma forma da gente se sustentar? Tá aqui, ó, Deus mandou uma forma da gente se sustentar. Foi a nossa amiga que ensinou a fazer essas balas antes. Eu comprei os materiais já estavam lá. Então nós temos que devolver. E ali eu aprendi, né? Naquele momento difícil, assim, que muitas pessoas iam dizer, não, mas eu tô passando por um momento difícil, né? Não dá pra tirar, não, é muito pouco, né? R$100 é muito pouco, vai tirar 100, vai ficar 90, e a oferta. E Deus nos sustentou.
naquele período. E o meu pai foi embora 2 de abril. Quando se passou um ano, no outro ano, na mesma data, a minha carteira foi assinada. E eu entrei num trabalho que mudou a nossa vida. Um ano Deus nos testou pela nossa fidelidade, se nós íamos ser fiéis. E nunca mais nós contamos dinheiro dentro da nossa casa, graças a Deus. Mas naqueles momentos que a gente estava ali na provação, no difícil, no pouquinho, eu vi ali a minha mãe, aquela que me ensinou ali com a fidelidade dela. Eu disse, não, Deus é fiel mesmo. Tá vendo como Ele sustentou a gente? Foste fiel no pouco, né? E Deus mandou pra gente um sustento, Deus mandou pra gente, Deus deu um talento pra minha mãe, né? E Deus providenciou tudo. A gente então olhando é importante a gente... a gente olhando o seguinte, 10% em relação a 90%, qual é o pouco aqui? O 10 ou o 90? 10. O 10 é pouco. Então Deus disse, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito vou te colocar. Entra no gozo do teu Pai. Senhor, né? Porque então quem vai entrar é o fiel mesmo. Não tem jeito. E Deus está dizendo isso para poder a gente entender que o que Deus não precisa de dinheiro, Ele precisa ver a nossa fidelidade. A nossa fidelidade. Eu conheci, Dezinha, aqui um senhor que ele tinha dificuldade de decidir por se batizar por uma questão. A esposa era batizada, os filhos, a escadinha todinha do menor ao maior era batizado, mas ele não queria se batizar. E um dia a esposa dele, cada pastor que chegava, ela levava a fazer o apelo. Ela me levou lá naquele dia, primeira vez que eu fui conhecê-lo. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu já sei o que você veio fazer aqui. Eu disse, eu vim lhe visitar, lhe conhecer. Ele foi disse, não, você veio também saber por que eu não quero me batizar. Eu digo assim, bem, já que o senhor falou né? Por que o senhor não quer se batizar? Eu quero saber. Aí ele foi e disse, eu não me batizo porque eu acho que Deus não precisa de dinheiro. Olha. Deus não precisa de dinheiro. Esse negócio de dízimo, oferta, isso aí é. Eu digo assim, mas o senhor está certíssimo. Deus não precisa de nem 10 centavos do senhor, Deus não precisa. Ele olhou assim, agora você trouxe o pastor certo aqui em casa. Aí eu aproveitei e disse, seguinte, se o senhor vê na palavra de Deus, Deus dizendo, lhe pedindo, fulano de tal, me dá isso, você daria para ele? Ele foi, se eu ver com meus olhos Deus dizendo, me dá isso, eu dou. Aí eu peguei, ele estava assim, os óculos dele, eu fui pegar Provérbios 6:23, que diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração. Só que eu li diferente. Eu dei um sujo nele e disse assim, está aqui escrito aqui, ó, dá-me, filho meu, a tua bolsa com todo o dinheiro que está dentro dela. Aí ele olhou assim e disse, pastor, pelo amor de Deus. Está escrito aí. Está escrito isso aí. Está escrito isso. E eu disse, não, está pior do que isso. Ele está pedindo aqui o coração. Quanto é que vale o seu coração? Quanto vale o coração? Aí ele foi e disse assim, aí ele baixou a cabeça, começou a chorar e disse, realmente eu precisava muito saber disso, porque nunca entreguei meu coração para Deus. Preencha minha ficha, eu quero me batizar, agora eu vou entregar o coração. Então, quando a gente entende a mensagem de Deus, ela vem primeiramente, e se não descer para o coração, não tem efeito. Então a mente recebe, mas tem que descer para o coração. E aí é onde Deus trabalha, na consciência, no coração da pessoa. E nessa lição, ofertas para Jesus. Tudo que você estiver fazendo deve ser pautado ali, que está em Filipenses, né? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Faça tudo para a honra e para a glória de Deus. O ato de você dizimar e de ofertar e de ajudar e de doar tem tudo a ver com a adoração também. Para a honra e a glória dele, né? Amém. Hoje eu recebi muitos parabéns. Amém. Parabéns, parabéns pelo seu filho. E aí eu escrevia lá, louvado seja o nome. Eu não quero esse parabéns para mim ou para o meu filho. Foi ele que fez, entendeu? Foi ele que guiou. Foi ele que proporcionou tudo.
Então essa dependência de Deus é importante, né, Deise? Totalmente. Reconhecer, para Ele guiar a nossa vida. Quando a gente tem essa dependência de Deus, a gente descansa, sabe, Sim. pastor? A gente descansa dessas coisas materiais, a gente descansa de tudo. A gente sofreu um acidente em 2007, quase nós morríamos. Todo mundo que estava num barco lá, isso é até um testemunho. E aí, ano passado, quando eu fiquei doente, né, que eu tive um câncer de mama, eu falava pra minha família assim, eu disse, não era pra mim estar viva desde 2007. Então, eu já estou na sobrevida desde lá. Deus já me deu, foi muitos dias, graças a Ele. Então, tudo que acontece assim na minha vida, do meu filho, eu falo, filho, tu não era nem pra estar vivo desde 2007, olha aí, Deus está te dando vida, Deus está te dando saúde. Não fica triste com isso, não. Entendeu? Quem é que está no comando da nossa vida? É Deus. Então pronto. Descansa disso. Exatamente. Descansa. E essa questão do dinheiro e esse amor, esse apego ao dinheiro, ao poder, né, que o dinheiro traz, né? Isso atormenta muitas pessoas, né? E a oferta, a gente ser liberal, a gente ter esse espírito de adorador, liberta a gente liberta. Dessa e traz paz, né? E traz paz, traz o descanso que a gente precisa. Eu queria muito que você que está nos acompanhando entendesse que a oferta, ela tem que nascer aqui no coração. O pastor contou várias experiências, a Mary também contou sua experiência, né, com as ofertas, como ela entende a importância de ofertar com o coração, com o espírito de gratidão, com o amor, né. O pastor também trouxe vários exemplos. A Bíblia é clara, né, ele não precisa do nosso dinheiro, mas ele quer testar a nossa fé, a nossa fidelidade, ele quer saber até que ponto você é capaz de abrir mão das coisas que você tem na terra em prol da pregação do Evangelho, em prol do próximo, em prol das pessoas que precisam conhecer a verdade. E tudo que você faz é registrado. Tudo que você doa é registrado. Deus, ele registra. E ele cumpre as suas promessas para aquele que realmente oferta de coração. Eu espero que essa mensagem tenha alcançado o seu coração. E eu queria agradecer aqui mais uma vez aos nossos convidados, a Mary, obrigada, né, por ter aceito o nosso convite. Vai ter outros convites, Mary. Ao pastor José Carlos também, que é o nosso conselheiro, o nosso consultor aqui da Bíblia. E eu queria que o senhor encerrasse com uma oração, pastor. Oremos. Grande Deus e Pai querido, mais uma vez entramos em Tua presença com o nosso coração agradecido pelo privilégio de sermos pinçados para estarmos aqui nesse programa, levando esses assuntos que possam edificar espiritualmente a muitas pessoas. E nós te suplicamos que Tu, de maneira muito clara, através do Espírito Santo, possa chegar aos corações dos nossos ouvintes. Se há alguém que está relutando em ser fiel, que hoje tome a decisão de te servir e ser fiel também. E que não faça isso para barganhar contigo bênçãos, mas faça isso com o coração agradecido pelas muitas bênçãos que antecipadamente já tem dado a todos nós. Dá-nos a fé, a esperança, a paz e, acima de tudo, Senhor, a segurança e a certeza da Tua vinda para nos fazer entrar no Teu reino. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a sua participação. Você pode continuar participando, comentando, colocando suas dúvidas, compartilhando, marcando amigos aqui no Fato Amazônico. Toda semana tem vídeo novo, toda semana tem podcast aqui para você e tem muito conhecimento. Tudo que a gente tem conversado está na Bíblia, está também nesse guia que nos auxilia. Então, estude a sua lição. Se você não tem como procurar pela internet, pela CPB, até fazer uma assinatura anual para você receber esse guia e estudar todos os dias e aprender mais sobre a palavra de